Olá, povo de Deus! Estamos aqui para a nossa leitura devocional do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos ler o capítulo 25. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo que nós temos para ler a Tua Palavra. Que a Tua Palavra que é viva possa agora se tornar vida dentro de nós. E neste momento que nós estamos vivendo, ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos a Tua direção. Assim como Paulo fez, dá-nos, ó Deus, a Tua direção. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 1. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E, logo, os principais sacerdotes, os maiores dos judeus, lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá, e concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados, que me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia, e no dia seguinte, no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, os quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Eu não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. E se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para receber. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentam queixa, quando eu estive em Jerusalém pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentei-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele queria ir para Jerusalém, para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia pelo julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. E Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam, este homem, por causa
de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, eu nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita uma arguição, eu tenha alguma coisa para escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. A princípio, temos a impressão de que essa leitura do capítulo 25 tem pouco a ver com a parte espiritual do crescimento da igreja, não é mesmo? Parece mais uma questão de leis, de julgamentos. O que será que isso tem a ver com o progresso, o andamento, ações do Espírito Santo na vida de Paulo e da igreja? Às vezes nós olhamos para a vida e não entendemos direito que estamos num momento de mudança. Agora, estamos vivendo um momento de pandemia em que muita coisa mudou e a gente nem percebeu que mudou. E que muita coisa ainda está mudando e nós só vamos perceber no decorrer do tempo. Esse era também um momento na vida de Paulo, quando estamos vendo aqui o capítulo 25, segundo os escritos de Lucas. Rapidamente eu queria olhar com você o que está acontecendo. Nós estamos assistindo aqui no capítulo 25 o fim de uma era. Simplesmente isso. As coisas daqui para frente vão mudar dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, vão mudar na cidade de Jerusalém, vão mudar em Cesareia e vão mudar lá em Roma. Nós estamos assistindo neste capítulo uma mudança do centro de tudo o que acontecia em Jerusalém, agora passa a ser, o centro será Roma. E é assim que acontece. Nós que vivemos o final de uma era como Paulo estava vivendo, não entendemos e não vamos entender. Talvez com mais tempo nós vamos poder ver o quanto foi as mudanças que Deus estava operando na vida de Paulo e eu tenho certeza que na nossa vida. Se você observou a leitura do capítulo, existem duas pessoas que não estão presentes, mas que estão dirigindo tudo o que está acontecendo. A primeira pessoa que não está presente no capítulo, mas é mencionada, é César. Quando Paulo apela para César, César não está presente. E neste momento César é Nero, o grande imperador de Roma. Nero era um dos últimos, se não o último de uma linhagem, de uma família, que tinha direito a exercer autoridade em Roma. Nero é o último dessa família. Ao final de uma era, de uma família que exerceu autoridade durante muitos e muitos anos. A segunda pessoa que está também nesse texto mencionada, que é principal, é Jesus. Quando Paulo, no versículo 19, diz que Jesus está vivo, coloca Jesus no centro dessas mudanças. E nós poderemos fazer aqui uma pequena comparação, César, Nero, neste caso, é o último de uma família, e Jesus é o primeiro da família, é o primogênito da família que Deus está constituindo. Temos também aqui o final, dentro da própria história de Nero, que vai causar um grande tumulto, que é o incêndio em Roma, em que Nero culpa os cristãos. Daqui a alguns anos também vai acontecer uma grande tragédia em Jerusalém, quando Tito, general, vai invadir e vai destruir o próprio templo. E isso vai marcar uma grande divisão entre judeus e cristãos. Quando o templo é destruído, essa divisão fica clara. Quem são os cristãos, no que eles creem, no jeito que eles vivem, e quem são os judeus. Agora, sem sua cidade de Jerusalém, sem o seu templo. Também nós podemos ver que Nero culpou os cristãos por causa do incêndio. E da mesma maneira, os judeus vão culpar os cristãos. E assim nós seremos perseguidos tanto pelos romanos, também seremos perseguidos pelos judeus. Também podemos ver aqui uma diferença, também marca uma nova fase. O próprio Festo. Se você observa no capítulo 25, ele é fraco, ele é politicamente bem difícil. Sabe que Paulo é inocente,
mas quer de alguma maneira satisfazer os judeus, como ele mesmo disse, né? Ele quer fazer com que os judeus estejam do seu lado, mas sabendo que está errado. Do outro lado, nós temos aí duas figuras, né? Agripa e Berenice. Caso você não saiba, Berenice, na realidade, é irmã de Agripa. Há aqui um incesto, há aqui um grande pecado moral e religioso. Se de um lado Festo é politicamente fraco, do outro lado Agripa e sua esposa Berenice são moralmente fracos. O pecado está fazendo a grande diferença, tanto do lado de Festo quanto do lado de Agripa e Berenice. De um lado nós poderíamos ver que Festo é orgulhoso. E por ser orgulhoso, ele não quer ceder, ele não quer mostrar que errou. Do outro lado, nós temos a ostentação, né, de Agripa e Berenice, que entram com toda a pompa. Né? Você mesmo viu que a leitura mostra que eles entram com uma pompa enorme, simplesmente para encobrir o seu pecado que todos sabiam. Orgulho e ostentação. Dois pecados que vão marcar o final de uma era. Mas eu também gostaria de ver com você uma outra questão que é bem difícil para nós que somos cristãos, que está sendo marcado aqui no capítulo 25, a questão da perseguição. Antes de entrar nesse assunto da perseguição, lembre-se, meu irmão, o livro que nós estamos lendo é chamado de Atos dos Apóstolos, mas muitos mesmo dizem que este livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque é o Espírito Santo quem vai marcar toda a direção deste livro. E quando a gente fala de perseguição, nós precisamos entender que a perseguição que Paulo está sofrendo e que os cristãos vão sofrer, ela não é uma perseguição que está ausente dos olhos e da presença e dos atos. Eu quero ressaltar isso. O Espírito Santo está fazendo atos reais na vida de Paulo e também está fazendo na nossa vida. Todos os crentes nascem dentro de ocasiões e circunstâncias preparadas pelo Espírito Santo. Você viu? Paulo disse, eu sou romano, eu apelo para César. Eu quero que você se lembre que o Espírito Santo faz com que a gente nasça dentro de circunstâncias já foram preparadas. Nada está acontecendo por acaso. Todos os crentes têm à sua disposição tudo para cumprirem a sua missão dada pelo Espírito Santo. Paulo estava preso, mas ele tinha tudo à sua disposição. O fato de ser romano, o fato de poder apelar, de ter sido salvo, de ter sido espancado lá em Jerusalém, agora de estar seguro numa prisão romana, tudo está à nossa disposição. Nada nos falta. O Espírito Santo não tira nada para que nós possamos executar bem a missão que Deus nos deu. Todas as circunstâncias são oportunidades para anunciar que Jesus Cristo está vivo. E aqui nós vemos também a atuação do Espírito Santo levando Paulo diante do procurador, diante do rei, diante das autoridades. Você viu nesta leitura que agora estão todos os homens poderosos de Cesareia. E Paulo pode então anunciar: Jesus Cristo está vivo. Então o Espírito Santo preparou este momento para que não só a população, mas as autoridades pudessem ouvir: Jesus está vivo. Em último lugar, a gente, lendo o livro de Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que as perseguições produzem bons resultados. Puxa vida, isso é difícil. Como eu gostaria que as perseguições tivessem resultados sempre ruins, mas não é assim. Quando o Espírito Santo está na frente, parece que as coisas estão indo para pior. Mas o resultado de um Deus que está controlando a situação ontem, hoje e eternamente, lembre-se disso. O Espírito Santo controla as situações ontem, controla hoje e controlará amanhã. Então, as perseguições produzem sim bons resultados, porque Deus está no controle. Eu queria terminar lendo para você 2 Timóteo 3:12. Todos os que querem viver unidos com Cristo serão perseguidos. Lembre-se disso, meu irmão. Você está vivendo um momento de mudança. Então, há sim dificuldades que nós estamos enfrentando. Há sim perseguições. Há sim problemas. Mas o Espírito Santo está cuidando de mim, cuidando de você. Sim,
Se queremos viver unidos com o Senhor, teremos que passar por problemas, porque Deus está transformando esta era numa nova era, este tempo num novo tempo. E eu tenho certeza que essa mudança vai acontecer na tua vida, na vida da igreja, vai acontecer na vida deste país, deste mundo, mas sempre debaixo do controle do Espírito Santo. Que Deus nos ajude nesse tempo de perseguição, de problemas, a percebermos a mão poderosa do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Que Deus te abençoe durante estes atos do Espírito Santo.